aspectos básicos da crise ambiental. Aí a gente vai tentar, né, trabalhar o porquê que o crescimento populacional interferiu na questão ambiental. A demanda de energia e de materiais, isso vai ser retratado em gráficos, vão demonstrar o potencial que existe em cada região, né? Quais são os países que têm mais potencial, os materiais são utilizados, geração de resíduos e poluição. Pode passar. Pronto. Então essa é a ideia, né, inicial. Todas essas histórias que vocês viram, né, sendo colocadas, serão colocadas aqui na nossa manhã do YouTube. Como eu acho que é até coerente, né, é necessário um pouco, quando a gente vai trabalhar matemática, principalmente energia, falar um pouco da questão histórica, né? E essa questão histórica ficaria a cargo justamente dessa disciplina, né, da geografia da história. E quando se fala de energia no espaço mundial, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seu processo de evolução. O que é que a gente vai observar da evolução? Toda vez que falar em energia, você vai ter que estar atento a um marco histórico. Que marco histórico seria isso? A Revolução Industrial. Então, sempre quando se trabalhar um tema de energia, você vai ter que lembrar energia antes e energia a partir da Revolução Industrial. Aí você pergunta por quê? Né? Porque a Revolução Industrial foi um marco da história, né, que vai forçar a humanidade a desenvolver novas formas de energia, a ampliar a capacidade energética, justamente pelo fato que nós tivemos um crescimento populacional, né? Foi um momento que o mundo passou a viver uma explosão demográfica, que houve uma ampliação do setor industrial, e tudo isso, né, vai demandar uma carga de energia maior. Por isso, quando se fala de energia, você vai ter que lembrar do seguinte: Revolução Industrial, a partir dela, fontes modernas, antes dela, fontes arcaicas. O que é que representou de positivo e o que representou de negativo nessa evolução? O positivo, a ampliação de fontes, obviamente, vai gerar uma capacidade energética maior. Até a Revolução Industrial, a quantidade de fontes que eram utilizadas eram mínimas, eram poucas fontes. E a grande maioria dessas fontes com poder energético bem baixo. A partir da Revolução Industrial, o que a gente passa a observar? Se multiplicou a quantidade de fontes que passaram a ser usadas, se disseminou novas fontes, e a maioria dessas novas fontes surgiram com a capacidade energética maior. Ou seja, a partir da Revolução é que veio carvão, é que veio gás natural, é que veio petróleo, é que veio urânio, essas fontes que nós utilizamos hoje. E por que eu digo que utilizamos hoje? Se a gente olhar aqui o balanço energético mundial atual, isso é um dado bem recente, é um dado tirado em 2009, né? E a nível de mundo a gente não tem como obter um dado mais recente do que 2009, que é a realidade atual. Vocês podem ver aqui no gráfico que a evolução ela foi marcada justamente pelo desenvolvimento de algumas fontes. Que fontes foram essas? Aquelas que surgiram a partir da Revolução Industrial. Que fontes foram essas? Carvão, essa fonte é uma fonte da primeira Revolução Industrial. Petróleo, que é uma fonte da segunda. Se você somar essas duas aqui, dá 26,34, eu já tenho mais de 60%. Além do próprio gás natural, que já tem 20,9%. Então o que é que a gente avalia aqui nesse gráfico? Que a partir da Revolução Industrial passa a dominar essas chamadas fontes modernas que apresentavam um poder energético maior. Aí alguém pode perguntar: então, professor, foi positivo essa evolução? No âmbito econômico, não há como negar. Foi extremamente positivo. Porque a capacidade energética que essas fontes representam é muito grande. A versatilidade que algumas representa é muito grande. A prova é o petróleo, que é uma fonte que a partir dele você tem milhares de produtos feitos à base de petróleo. Então, economicamente, a gente não pode negar. A evolução ela foi positiva. Agora, onde é que está a questão negativa da evolução? E o meio ambiente? E vai ser uma temática que a gente vai mais à frente, né, abordar. Essas fontes, apesar de terem uma capacidade maior de energia, elas têm um grande problema. Elas agridem bem mais o meio ambiente do que aquelas fontes antes da Revolução Industrial. E isso ficou tão evidente que nas últimas décadas se disseminou as discussões ambientais. Uma coisa que até o colega Marcão mais à frente vai passar para vocês: a primeira conferência ambiental foi em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972.
Só que se você analisar de lá para cá, existiram várias e várias conferências. Porque é como se o homem, nas últimas décadas, começou a perceber o mal que essa evolução energética trouxe. O mal sobre o meio ambiente e, obviamente, sobre o homem. Porque lembre que o homem é parte integrante do meio ambiente. Ou o homem não faz parte do meio ambiente? Não faz parte. Então, se ele agride o meio ambiente, ele vai automaticamente estar se agredindo. E o que isso representou em termos de mudança? Representou alguma coisa, professor? Se a gente analisar pelo gráfico, as mudanças foram inexpressivas. E se você analisar, por exemplo, outras fontes, aqui nós temos nuclear 5,9, hidroeletricidade 2,2, outros 0,7. Quando eu falo esses outros aqui, eu estou tocando em fontes como eólica, solar, biomassa, que são recursos, se comparado a esses aqui, limpos, renováveis, que vão gerar ao meio ambiente um impacto de uma agressão bem menor. Aí você pode perguntar para a pessoa, mas se já se está se discutindo e já se sabe os males que essa evolução trouxe, por que o homem não muda? Por que não há uma revolução e uma transformação? Por que esse percentual aqui do petróleo e do carvão, do gás, não cai de forma considerável e aumenta essas outras? Porque aí é uma questão política. Você tem que ter atenção ao seguinte, nós vivemos num sistema capitalista. E o sistema capitalista diz o seguinte: quem tem poder econômico tem poder político. Obviamente, as empresas que controlam essas fontes dominantes, elas apresentam um poder econômico considerável no mundo. E aí, se elas apresentam um poder considerável, obviamente, o que vai acontecer? Elas vão ter também um poder político. Vou dar só aqui um exemplo. Se instituir o horário de verão, com que objetivo? É porque está sobrando energia ou porque está faltando energia? Faltando. Mas falta energia porque o Brasil não tem recursos energéticos para produzir essa energia. Recursos a gente sabe que existem muitos. Só que o que é que acontece? São mal utilizados. Os investimentos muitas vezes são feitos de forma errada, ou até mesmo são desviados, o dinheiro que vai para o setor é desviado. E o pior, o Brasil é um país muito extenso, o Brasil é um país marcado por diferenças. Um país tão grande não pode ter uma política energética nacional. A política energética deveria ser regionalizada. Aí você pergunta, professor, por quê? A realidade da região norte do país é diferente do sudeste, é diferente do nordeste, é diferente do centro-oeste. Como é que você implanta um programa a nível nacional? Porque se você analisar, por exemplo, essa energia que a gente está consumindo aqui, boa parte dela é proveniente de hidrelétricas. Só que você tem que lembrar do seguinte: as hidrelétricas são formas de produzir energia que precisam de água. Que a água está no rio que vem da chuva. Se você tiver um longo período de estiagem, o que, é que vai acontecer com os reservatórios? Eles vão diminuir o seu fluxo e automaticamente, depois a gente vai ver a parte da física, e com menos água, a produção de energia ela é com certeza prejudicada. Aí nós temos que em novembro, hora de verão. Aí você pode perguntar, professor, mas em novembro por acaso? Não. Novembro é o período do ano em que o meio do ano, junho, julho, agosto, setembro, não chove nos grandes reservatórios. Aí quando chega em novembro, estão lá embaixo. Quando chega em fevereiro, tem as chuvas de dezembro e janeiro, que elevam novamente. Aí o governo acaba com o verão. Só que eu pergunto, essa medida do verão já foi uma questão do Enem? Ela soluciona ou é apenas um paliativo? É apenas um paliativo. Diferente do que a gente vê aqui. Nos desenvolvidos, o que é que eles fazem? Eles buscam usar o potencial que eles têm. Eles avaliam as vantagens e desvantagens em cada local. A política aqui é regionalizada. A política aí é planejada. Então, o que acaba diferenciando a forma de utilização é que aqui, no desenvolvido, eles usam tudo que podem usar, observando o que é mais vantajoso. Aqui, muitas vezes, nós usamos 2 ou 3 fontes. E muitas vezes, essas fontes podem até não ser positivas para a gente, mas porque houve um interesse político para que ela venha a ser utilizada. Então, estão percebendo que a gente está sempre tocando na questão política, na questão econômica.
O próximo tema, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouco, né, de cada forma de geração de energia. E aí onde vai entrar, né, os nossos colegas, os nossos companheiros. Porque esse primeiro momento, se vocês prestaram atenção, eu fiz foi mais uma introdução histórico-geográfica do tema. Trabalhei mais uma visão geral. Agora que a gente vai falar separadamente de cada forma de geração de energia. A primeira forma aqui são as hidrelétricas. Esse primeiro gráfico aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Ele vai mostrar a produção de hidroeletricidade em relação ao total mundial. Vocês podem ver aqui China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia. O que já ficou claro no gráfico? Onde é que nós temos os maiores potenciais? Em que países? Tem alguma característica comum a eles? O que é comum? China, Brasil, Estados Unidos, Rússia, grandes países. Então você já sabe, já pode ter ideia de que o potencial hidráulico, que é o potencial para gerar energia das hidrelétricas, vai ser maior em países de grandes extensões. Porque geralmente nesses países você tem uma maior quantidade de rios. Só que quando fala desses rios, tem que ser qualquer rio? Não. O rio tem que ter quedas d'água. Aí onde entra uma questão, mais à frente a gente vai discutir, né, ambiental, que você tem que promover desvio do rio, deslocar uma população para ali ter uma barragem. Tudo isso gera impactos negativos. Agora vamos prestar atenção nesse outro aqui. Consumo de hidroeletricidade em relação à produção interna de energia. Eu quero que vocês prestem atenção nos dois para a gente fazer uma comparação. No primeiro, que é China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Foi isso? Onde está os Estados Unidos aqui? Em outras palavras, eu disse o seguinte: lá tem, mas eles gostam de usar. O Brasil tem, gostamos de usar? Só que aí eu pergunto, quem está certo na história aí? É o Brasil ou os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos está certo? Porque você vai ter que lembrar do seguinte: essa forma de gerar energia é extremamente dependente da natureza. Se não tiver chuva, já foi. Não é que os Estados Unidos não usem, não. Só que a diferença está no ponto que eu comentei há pouco. Os desenvolvidos, eles buscam olhar o que é melhor, independente se é uma imposição ou não. Aqui, isso aqui foi imposição, Se vocês analisarem aqui no gráfico, nós temos mais de 80% da energia elétrica produzida no Brasil vem de hidrelétricas, é 85%. Para um país como o nosso, ter essa energia que a gente está consumindo aqui, 85% dela, só de uma fonte, é interessante. Você está numa situação de dependência muito grande. Os Estados Unidos têm um potencial compatível no Brasil. Olha quanto eles usam. 7% mais ou menos aqui, porque eles optam por desenvolver fontes que não dependam tanto da natureza. E outro detalhe: as hidrelétricas apresentam dificuldade na instalação, não é em qualquer lugar que você monta. Por que o Brasil é um país que tem um potencial? Volta ali, Eduardo, por favor, gráfico. Por que nós temos um potencial tão grande e há esse problema de racionamento? E se você analisar o potencial energético para produzir energia a partir dos rios, não é distribuído de forma equitativa no Brasil. Onde é que está o grande potencial hidráulico brasileiro? Na Amazônia. Mas na Amazônia tem gente, tem indústria. Então temos um potencial muito grande, mas ele é mal distribuído pelo território. Por isso que eu disse o seguinte: a política energética deveria ser o quê? Regionalizada. Na região norte, hoje, que tem o maior potencial e ainda é pouco explorado, poderia desenvolver, instalar novas usinas. Mas tem regiões como a Bacia do Paraná que o potencial já está por aqui. Que as usinas da Bacia do Paraná já estão produzindo a sua capacidade quase extrema. E no momento que produzir seco seco, vai parar de aumentar o consumo. Então já é claro que o governo deveria fazer o quê? Desenvolver novas alternativas energéticas para algumas áreas do país, em especial o Sudeste e o Sul, que são as áreas que consomem, né, um potencial maior. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa diferença. Potencial que existe e potencial que se usa. Os Estados Unidos têm um potencial igual ao do Brasil, quase.
Mas quando você vai comparar o uso, você percebeu aí que é uma diferença considerável.